Hoje nós estamos aqui para corrigir a nossa lista 7 de atividades, certo? Vamos falar um pouco ainda sobre processos erosivos, sobre o intemperismo, a formação dos solos, tá certo? Então vamos lá para as nossas atividades. Primeira questão. A figura abaixo apresenta a sequência evolutiva do perfil do solo. Então, aqui nessa primeira questão, nós vamos trabalhar a temática sobre a formação dos solos, tá bom? E a figura aqui, no caso, ao lado, né, está mostrando o perfil do solo. O que é o perfil? É como se nós fizéssemos um recorte, pensa num bolo de aniversário bem grande, cheio de camadas. A gente corta esse bolo. A partir do momento que você corta o bolo, você vai ter todas as camadas, você vai enxergar todas as camadas desse bolo. Então, o perfil do solo é justamente esse corte, essa secção, de forma que a gente possa enxergar todas as camadas do solo, tá certo? Aqui a gente tem, vamos dizer assim, o processo evolutivo do solo. Primeiro, o solo, ele vai se formando a partir da ação do intemperismo, do desgaste da rocha matriz, que no caso é essa aqui, certo? Essa rocha matriz, ela vai sofrendo um desgaste ao longo do tempo, através do intemperismo, da chuva, do vento, vai havendo uma quebra dessa rocha. Nas duas imagens seguintes aqui, nós temos os solos jovens, né? Então, um solo novinho, ainda tem uma presença muito grande da rocha matriz, tá? Mas aqui em cima a gente consegue perceber já um solo que tem a presença de matéria orgânica, que nós temos aqui a vegetação também. Nessa segunda, nós já temos uma presença maior aqui, ó, das camadas do solo, tá? E a rocha ela foi diminuindo. Nessa terceira imagem, nós temos o solo maduro, em que a rocha matriz ela permanece agora apenas aqui, ó, bem lá no finalzinho, e nós já conseguimos perceber uma coloração diferente aqui, ó, no perfil do solo, tá bom? Então, a figura abaixo apresenta a sequência evolutiva da formação dos solos. Então, o solo, como que surgiu o solo? Ah, professora, o solo é a terra. O solo é a terra. Porém, como que surgiu essa terra? Né? De uma forma bem simples para a gente compreender. Então, a partir do desgaste dessa rocha matriz. Certinho? Olha só. Quais são os agentes que agem, né, que atuam na formação desse solo? Nós temos aqui o tempo, que é com o tempo que vai acontecendo esse intemperismo, né, do dia para a noite. O clima, os fatores climáticos influenciam na degradação dessa rocha. Os organismos, certo? Que podem ser os micro-organismos ou até mesmo a ação do homem. O material de origem, qual tipo de rocha, né? Dependendo do tipo de rocha, uma rocha sedimentar, uma rocha metamórfica, uma rocha ígnea, eu vou ter a formação de um tipo de solo diferente. Nós temos também a questão do relevo. O tipo de inclinação do relevo, se é numa área de montanha ou se é numa área plana, isso também vai influenciar na formação dos relevos, porque dependendo da área, eu vou ter mais captação de água ou menos captação de água. Então, também vai influenciar na formação do relevo, ok? Aliás, do solo. Vamos para a questão, então? Então, aqui ele apresentou para a gente o perfil evolutivo do solo e ele vai perguntar aqui, ó. Pronto. Quais os fatores ambientais que interagem para o desenvolvimento de um perfil do solo? Então, ele quer saber quais são os fatores ambientais. A gente já falou lá na imagem acima, se vocês prestaram atenção, vocês já têm a resposta aí na ponta da língua, não é? Mas antes da gente entrar aqui nesses fatores ambientais, eu queria que vocês entendessem uma coisa. O processo de formação dos solos é chamado de pedogênese. Na ciência geográfica, a pedogênese é a parte da ciência geográfica que estuda a formação dos solos, certo? Então, a pedogênese ocorre principalmente em razão da ação do intemperismo. Então, o solo ocorre através da ação do intemperismo, responsável pelo quê? Pelo desgaste de uma rocha original.
certo? E a sua gradativa transformação em sedimentos. Quando acontece o desgaste, essa rocha vai formando pequenas partículas. Isso nós chamamos de sedimentos, tá? Aquelas pequenas partículas que se a gente estudou na aula passada, quando elas vão se agregando, elas formam novas rochas, né? As rochas sedimentares, que darão origem aos solos, tá? Então, nós temos a pedogênese, que é a ciência que estuda a formação dos solos. Os solos são formados a partir do intemperismo, que é o desgaste da rocha mãe, certo? Da rocha de origem. Esse desgaste vai, vamos dizer assim, vai formando sedimentos, e esses sedimentos, junto com outros materiais, vão formando o solo, tá? Porque o solo não é só o desgaste da rocha. O solo é formado também através da matéria orgânica, certo? Matéria orgânica de restos de animais, micro-organismos, restos vegetais, tudo isso compõe o solo, tá? E a água também é um elemento que compõe o solo. Resumindo, deixa eu trocar a cor aqui pra gente, a nossa canetinha. Ó, a nossa resposta tá aqui. Ok? O que ele pergunta? Quais os fatores ambientais que originam a formação do solo? Quais são esses fatores? São o clima, os organismos, o relevo, o material de origem e o tempo. Certo? Então, vamos para a próxima. A ação humana pode interferir no desenvolvimento de um perfil do solo como o apresentado. Como pode ser essa interferência? Então, ele está nos dizendo aqui, né, que a ação humana pode interferir na formação do perfil do solo. E a gente viu lá na questão anterior, né, que os organismos, esses organismos que agem na formação do solo, tanto pode ser os micro-organismos como o próprio ser humano. Então, vamos lá. Algumas ações que nós, enquanto seres humanos, podemos tomar, né, que interferem nesse perfil do solo. Impermeabilização do solo, está bem destacado aqui, né? O que é impermeabilização, professora? Impermeabilização é o processo de calçamento das áreas. São o asfalto, as calçadas, as construções urbanas, que vai capeando o solo, impedindo que haja a impermeabilização da água, que a água possa penetrar e voltar para o subsolo, tá? Em áreas urbanas, por exemplo, essa ação retarda a ação dos processos de formação do solo. Por quê? Porque a água é um dos elementos que age na decomposição das rochas, certo? E é um dos elementos de composição do solo. Então, se o solo não recebe a água, ele vai perdendo a sua capacidade produtiva, tá? E a sua capacidade de regenerar, de se recompor. O tráfego de veículos. Ai, professora, mas o que tem a ver o tráfego de veículos? O mesmo, o pisoteio também de animais. O que acontece em áreas, por exemplo, que não são capeadas, mas que há um tráfego intenso de veículos ou uma grande quantidade de animais que ali estão, por exemplo, um grande rebanho. Esses animais, eles vão pisoteando a terra e ela vai como se fosse amassando, e você vai amassando a terra, ela vai ficando dura, né? Ela vai ficando compacta. E ela vai perdendo a sua capacidade de penetração da água, de impermeabilização da água, tá? E o mesmo acontece com o tráfego constante também de carros. Mesmo em áreas que não são impermeabilizadas, mas que passa muito carro, também acontece isso. Podem captar, né, o solo, reduzindo a sua porosidade e, consequentemente, alterando a dinâmica da água em sua superfície e em seu interior, o que pode gerar, muitas vezes, processos erosivos. Lembra que a gente viu as ravinas, não é? A vossoroca, né, que são processos erosivos que acontecem pela ação da água nesses solos. Ação de terraplanagem. Podem decapiar ou soterrar perfis de solos, alterando seu funcionamento e distribuição de horizontes. As culturas agrícolas também, né?
não coloquei em destaque aqui, mas as culturas agrícolas, especialmente a monocultura, podem retirar intensamente alguns nutrientes, alterando as características químicas do solo. Isso também vai alterar o perfil do solo, tá? As culturas agrícolas, quando você planta muito por um longo tempo, uma mesma espécie, vamos assim dizer, em uma região, você vai retirando aquele mesmo nutriente daquela terra constantemente. Essa terra vai perdendo esse nutriente. É como se, por exemplo, estivesse faltando uma vitamina no nosso corpo, né? Vai fazer com que as outras funções do corpo também comecem a entrar em falência, talvez por falta de uma deficiência muito grande de uma vitamina, de uma única. Então, uma única vitamina faz toda a diferença. Olha só, da mesma forma que a adubação e a inserção também de poluentes, tá? A constante adubação, o constante processo de estar, vamos dizer, alterando aquela estrutura ali, né? Colocando outros elementos também, vai ao longo do tempo também fazendo com que haja esse empobrecimento do solo. Podem alterar as características naturais, certo? Então, a ação humana pode interferir no desenvolvimento no perfil do solo? Sim, a ação humana pode sim interferir de diferentes formas, tá bom? Como apresentado. Como pode ser essa interferência? Aí vocês podem colocar, ó, impermeabilização do solo, tráfego de veículos, pisoteio de animais, ações de terraplanagem, culturas agrícolas, certo? Adubação e inserção de poluentes. Então, vocês podem fazer um resuminho aí e colocar a resposta de vocês. Vamos seguir? Opa. O negócio não quer me obedecer, não. Opa, passou demais. Voltamos. Vamos lá, atividade 2. Anualmente, as principais bacias hidrográficas do mundo fazem ingressar nos oceanos dezenas de bilhões de toneladas de partículas sólidas removidas das áreas continentais, resultantes do trabalho erosivo das águas correntes superficiais. Então, aqui, nessa questão, nós vamos trabalhar a temática sobre as redes hidrográficas e os processos erosivos que acontecem às margens dessas redes hidrográficas, tá? Através de atividades humanas que acontecem constantemente às margens desses rios, vamos assim dizer, de uma forma para a gente compreender melhor, elas vão agindo de forma com que haja a entrada de terras, certo? Para dentro dos leitos dos rios. Isso nós chamamos de sedimentos, ok? Deixa eu explicar para vocês um pouquinho aqui, ó. Aí ele vai perguntar para a gente uma comparação entre a bacia hidrográfica do rio Ganges e do rio Amazonas. Olha só, a bacia hidrográfica Ganges-Brahmaputra, se comparada à do Amazonas, produz 3,4 vezes mais sedimentos por unidade. Então, essa bacia do Ganges, ela produz mais sedimentos. O que são esses sedimentos, professora? É como eu falei, é como se houvesse um processo erosivo às margens do rio e a entrada dessas terras para dentro dos rios, tá? Fazendo com que haja uma diminuição do leito desse rio. Então, do Ganges, há uma produção de 3,4 vezes mais de sedimentos do que do rio Amazonas, tá? Olha só. Comparando-se os dados acima apresentados, a posição geográfica e o uso do solo nessas áreas identifica um fator responsável por essa produção de sedimentos. Então, ele quer que a gente compare a posição geográfica de cada um desses rios, tá? Do rio Amazonas e do rio Ganges, e que a gente observe quais são os fatores que acontecem ali nessas áreas que são responsáveis pela produção desses sedimentos. Por que no Ganges, por exemplo, nós temos mais sedimentos? Mas antes, vamos entender um pouquinho o que é a bacia hidrográfica. Vamos rever esse conteúdo, né? Afinal, o que é bacia hidrográfica? É uma área de grandes superfícies formada por um conjunto de terras
por onde corre um rio principal, como a gente está vendo aqui na imagem, ó. A gente tem um rio principal e os seus afluentes, tá bom? Então, a bacia hidrográfica ela é formada pelo seu rio principal e os seus afluentes. Vamos dizer assim, na formação da bacia hidrográfica, ela tem algumas divisões. Nós temos a cabeceira ou nascente, que é onde nasce o rio. Nós temos os cursos de água principal, temos os afluentes e os subafluentes. Como assim, professor? Imagina uma folha, né, de couve. A gente seria esse caule principal aqui, ó, seria o rio principal. E cada ramificação dessa aqui da folha de couve seria o quê? Os afluentes. E as pequenas ramificações que saem dessas outras seriam subafluentes. Tá bom? E aqui, por exemplo, né, seria a sua nascente, de onde o rio começa a correr. E aqui seria a sua foz, né, que é onde o rio deságua. Certo? Então, a bacia hidrográfica é um rio principal, tá? Composto pelos seus elementos de formação ali. Aqui na imagem ao lado, nós temos os elementos da bacia hidrográfica, tá? Nós temos a nascente, ó, que é o lugar onde a água subterrânea brota, tá? Todo rio, ele vem da nascente. A nascente é um lugar onde a água subterrânea brota, geralmente no topo das montanhas. Interessante, né? E olha só, os seus afluentes, como a gente mostrou, tá? O leito principal, o lençol freático, tá? Que também é recarregado pelo rio. Nós temos o divisor de água. O que é o divisor de água que a gente falou, não é? São montanhas, são áreas que fazem uma divisão entre uma bacia hidrográfica e a outra, tá bom? São linhas divisórias. A foz, que é onde o rio deságua. O vale profundo, que é onde nós temos um maior curso dessa água, né, maior concentração dessa água. Tranquilo? Então, aqui nós temos os elementos da bacia hidrográfica. E a questão está perguntando para a gente sobre um problema que está acontecendo na bacia hidrográfica do Ganges e do rio Amazonas, sendo que no Ganges nós temos um problema maior. Aqui eu trouxe a imagem para vocês, ó, das principais bacias hidrográficas do Brasil. Tá? Nós temos a bacia do Amazonas, aqui nesse azul mais claro aqui, que é a que nós estamos falando, né? Das maiores bacias hidrográficas. Olha o tanto de ramificações que ela tem. Não é? Nós temos o leito principal. Ó. E as suas várias ramificações. A bacia do Atlântico Sul, tá? Aqui pro lado do Atlântico. Temos a bacia do Atlântico Sul, trechos norte e nordeste. Ela sai daqui e ela vem para cá. Temos a bacia do Tocantins, que é a bacia que corta todo o nosso estado de Goiás e Tocantins. A bacia do São Francisco, no Rio Chico, né? A bacia do Atlântico Sul, porção sudeste e sul. E a bacia Platina, ou rios do Paraná e Uruguai, que também vai desaguar lá na Argentina, no Uruguai, certo? E no Paraguai. Então, vamos que vamos. Já fizemos um reconhecimento. Olha só. Aqui, nós temos alguns elementos que vão ser responsáveis pelo aquele processo de sedimentação dos rios. A ação humana, a ocupação humana nas bacias hidrográficas. É um dos grandes problemas que fazem com que haja esse processo de sedimentação. E a partir do momento que o homem começa a ocupar as áreas do leito do rio, né, as margens dos rios, nós temos uma ação de retirada da cobertura vegetal, nós temos ações humanas que vai desprotegendo as costas aqui, esqueci o nome certo agora, desculpa, e começa a haver, então, um processo de entrada de sedimentos, né, dentro dos leitos dos rios. Olha, alteração da qualidade da água, nos problemas que acontecem, alteração da produção de sedimentos, que é o que nós estamos debatendo, alteração da produção de água, propriamente, tá? Pelas ações o quê? De agropecuária, urbanização, industrialização, obras hidráulicas e desmatamento.
Esses são os problemas que acabam produzindo essa sedimentação. Produção de sedimentos. Por que acontece isso? Produção de sedimento acontece através da associação de eventos naturais e principalmente antrópicos, tá? Pode acontecer por eventos naturais? Pode, mas acontece principalmente pela ação do homem atuando diretamente no leito desses rios, que ocorrem por meio de um processo de dinâmica superficial do solo, envolvendo as seguintes etapas: a terraplanagem, técnica de criação de loteamentos ou preparação de terrenos para algum tipo de uso de ocupação desse solo. Geralmente é feita por meio do uso de tratores, que criam corte ou raspagem dos terrenos, tá? O intemperismo químico ou físico, processo de erosão linear ou laminar, tá? Transportam, então, de sedimentos, deposição de sedimentos, sedimentação e assoreamento e retalhamento do pacote ou volume cúbico dos sedimentos depositados e assoreados. Então, todas essas ações humanas aqui que agem às margens dos leitos, dos rios, elas vão produzir o quê? Os sedimentos, que vão diretamente sendo depositadas no leito do rio. É importante considerar o volume de sedimentos produzidos que tende a sair, tá? Ou a ficar retidos na bacia hidrográfica. Então, tem uma quantidade de sedimentos que acaba sendo levada pela água e não fica ali. E acaba indo para outras bacias. Os sedimentos tendem a ser transportados principalmente pelos cursos d'água, redes de drenagem construídas pelo ser humano. Então, também, o tipo do rio, né, a posição desse rio, se ele é um rio de planaltos, que tem mais correnteza mesmo, né, que tem uma correnteza mais forte, que é de quedas. Então, esses sedimentos, eles vão, com certeza, ir de uma forma mais rápida. Se for um rio de planalto, que é um rio plano, esse rio, ele vai reter mais esses sedimentos. Então, muitas ações do homem, né, acabam fazendo com que haja depósitos no fundo dos vales dos rios, especialmente nas margens dos rios, córregos, e também nas margens e no fundo dos lagos, represas, reservatórios de água para abastecimento público ou geração de energia elétrica, onde constitui a formação de depósitos tecnogênico ou de assoreamento. Então, esse processo acaba fazendo com que muitos rios tenham uma diminuição do seu leito, da vazão de água, da capacidade de água, porque há o processo de soterramento, de assoreamento desses rios, tá? Então, já conversamos muito sobre o processo de sedimentação, não é? E agora vamos responder a pergunta. Vamos lá? Olha só. A quantidade relativamente baixa da produção anual de sedimentos por unidade diária da bacia hidrográfica do Amazonas explique por que na bacia do Amazonas há uma quantidade relativamente baixa de produção de sedimentos, né? Quais são os fatores que fazem com que haja essa baixa produção de sedimentos, apesar de existir? Então, a quantidade relativamente baixa de produção anual de sedimentos da bacia amazônica deve-se a uma extensa área de florestas, o que reduz o trabalho de 29 erosivos provocados pelas chuvas. Também contribui para essa menor concentração de sedimentos a forma de seu relevo, como eu falei para vocês, né? Que apresenta uma grande área aplanada, o fato que lhe confere menor velocidade no escoamento das águas e, consequentemente, menor capacidade de transporte de sedimentos. Beleza? Então, um dos grandes fatores também é a menor, vamos dizer assim, existe uma menor proporção de habitantes ali, né? É uma área que tem uma grande floresta. Então, a menor ocupação, né, desse território por áreas urbanas, industriais e atividades que possam trazer prejuízos para esse rio. E a questão do seu rio também, do tipo de água.
tá? Do tipo de escoamento da água desse rio. Vamos ver sobre o Ganges? A elevada produção de sedimentos por unidade da área da bacia hidrográfica do Ganges, explique, né? Por que há essa elevada? A elevada produção anual de sedimentos por unidade da bacia hidrográfica do Ganges deve-se a uma extensa área desmatada, ocupada predominantemente por atividades agrícolas, o que deixa o solo muito exposto ao trabalho erosivo provocado também pelas chuvas, tá? Explicação. Comparando as citadas bacias, deve-se destacar que a do Ganges tem menor área aplanada, isso lhe confere maior velocidade ao escoamento das águas e, consequentemente, maior capacidade no transporte desses sedimentos, que é o tema em questão, é o transporte dos sedimentos. Aqui tem uma imagem da bacia hidrográfica do Ganges, tá? Esse azul mais escuro aqui é o leito principal do Ganges. E aqui é sua foz. O homem e a terra, uma união possível de harmonia. Tá? Vamos lá, vamos ver o que ele está pedindo para a gente. Atividade 3, leia o texto e responda. Vamos ler. O homem é ao mesmo tempo criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá sustento físico e lhe oferece a oportunidade de desenvolver-se intelectual, moral, social e espiritualmente. Então, olha só que interessante. O homem é ao mesmo tempo uma criatura e criador do meio ambiente, que lhe dá sustento. Quem lhe dá sustento? O meio ambiente, né? E lhe oferece a oportunidade de desenvolver. Então, todas as atividades humanas são desenvolvidas, né, no meio ambiente, através da ação, construção, degradação que nós realizamos. A vida sobre a Terra é a dinâmica externa, são movidas basicamente pela incidência da energia solar. Considerando essas informações, a gente já estudou em outros momentos a importância da radiação solar para a existência da vida no planeta Terra, né? A forma com que essa incidência solar vai agir em cada local do globo, em cada região do globo, isso vai influenciar nas formações vegetais, nos climas, nas formações rochosas, tá bom? Então vamos lá. Exemplifique e explique a ocorrência de dois processos erosivos em ambientes costeiros tropicais. Então vamos lá. O trabalho do mar atinge as costas litorâneas, produzindo intensa erosão. Tá? O mar, ele vai batendo nas costas e vai produzindo naturalmente processos erosivos, que nós chamamos geralmente de falésias, ou deposição de sedimento nas costas rebaixadas, que é uma acumulação marinha formando as praias, por exemplo. Tá? Então, a ação marinha, às vezes combinada com a dos rios, gera deltas, restingas, tombolos e lagunas. O que é isso, professor? Agora eu vou mostrar para vocês. Os processos erosivos nos ambientes costeiros tendem a tornar lineares a linha da costa. Por isso, os litorais recortados revelam um caráter geologicamente recente de suas estruturas, porque é um processo que vai acontecendo recente, não é? Vai acontecendo constantemente ali, vai havendo esse depósito desses sedimentos ali, ou a retirada através da formação das falésias. Existe também em ambientes costeiros tropicais, no Brasil em particular, a ação do processo eólico nos ambientes dunares e a ação das oscilações das marés nas áreas dos manguezais. Então, existe também a questão da ação eólica do vento também nessas áreas costeiras. O ambiente costeiro tropical é um dos que mais sofrem transformações, envolvendo um grande número de problemas ambientais e socioeconômicos. A gente falou na aula passada, né, sobre um grande problema dos mangues, com o processo de degradação do meio ambiente dos manguezais. Então, é um ambiente costeiro, ele sofre um processo, vamos dizer assim, muito intenso, né, de degradação ambiental devido às atividades humanas para a obtenção, vamos dizer assim, de lucros. A ação antrópica também exerce grande interferência nesses ambientes, provocando inúmeros impactos ambientais. O que é a ação antrópica? A ação do homem. Olha só, eu trouxe aqui para vocês terem uma noção do que são aqueles nomes que a gente falou lá, que são as formações que nós temos no litoral, tá? Então, aqui, ó,
Temos as plataformas de abrasão, que é onde vai acontecendo a batida aqui da maré, né? Formando aqui as falésias, tá? Temos a concha, o arco, tá? Outra que nós falamos lá, né, que são as dunas, que são essas formações de areia, que vão sofrendo com o vento, lembra que falou lá na questão? Vai sofrendo muito com a ação eólica, né? E que acaba carregando essas porções de areia para o oceano. A baía, a foz de um rio aqui, a foz em delta, que é como se fosse esse Vzinho aqui, onde tem várias entradas para o mar aqui. O tombolo, que é essa ilhotazinha aqui, tá? Que é ligada por uma parte de terra aqui. Ok? E a restinga, que é como se fosse um restinho de terra aqui, né? Fazendo com que haja uma pequena laguna aqui. Tranquilo? Esses são os tipos de formações que nós temos nas áreas do litoral. Identifique com base na ilustração o impacto ambiental projetado na fisionomia do relevo e indique duas causas para a origem dessa degradação. Não sei se vocês se lembram, deixa eu voltar lá em cima. Olha só. Aqui, ó. A gente tem um homem aqui embaixo, é como se nós tivéssemos um buracão aqui, né? Ele estivesse aqui dentro desse buraco aqui, tá? Então, é com base nessa imagem que nós vamos, então, identificar esse impacto ambiental. O impacto ambiental, então, ilustrado é uma vossoroca. Você lembra que a vossoroca é um buracão? Nós temos as ravinas, que são pequenos processos erosivos que acontecem, e a vossoroca, que é um processo mais profundo que chega a atingir o lençol freático. Então, é uma vossoroca, o processo de ravinamento nas encostas decorrente do escoamento das águas pluviais e erosão laminar na superfície. A ação antrópica através do desmatamento e do uso inadequado do solo. Então, o que causou aquela vossoroca, né? Um processo de ravinamento, tá? Que foi acontecendo constantemente pela ação das chuvas, e também a ação antrópica do homem através do desmatamento. Tá? Se a gente tivesse as árvores ali, a gente não teria a formação dessa ravina, que foi evoluir posteriormente para uma vossoroca. Bora lá. Atividade 4. A erosão dos solos é um grave problema ambiental e socioeconômico. A intensidade dos processos erosivos, por sua vez, relaciona-se a fatores naturais e à ação do homem. Então, é um dos grandes problemas, dos graves problemas que atinge o meio ambiente hoje e atinge também as atividades socioeconômicas, é o processo de erosão. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui na nossa imagem aqui. Ó, erosão, né? O que é erosão? Tá? Erosão é um processo de desgaste, transporte e sedimento do solo, dos subsolos e das rochas, com efeito da ação dos agentes erosivos. Quem que são esses agentes erosivos? A água, o vento e os seres vivos. Existem vários tipos e formas de se classificar e dividir as erosões, variando conforme a velocidade com que ela acontece, a esfera de influência, agente causador ou a sua localidade geográfica. Deixa eu ampliar aqui de novo. Então, olha só. A erosão geológica é aquela que envolve um processo lento e gradativo. Geologicamente, é quando a gente estuda o processo de formação do solo, certo? Ao longo das histórias. Então, geologicamente, é um processo lento e que vai acontecendo gradativamente. Mas existem outros processos. Ó, nós temos a erosão gravitacional. Esse tipo de erosão costuma ocorrer em localidades muito inclinadas. Nós temos a erosão pluvial, causada pela água das chuvas, a fluvial, causada pela água dos rios, a marinha, causada pelo desgaste das rochas no litoral, pela água do mar, como a gente viu na questão anterior, né? O desgaste que vai formando as falésias e as restingas. A formação glacial, a erosão glacial, que ocorre com o congelamento dos solos e, consequentemente, movimentação em blocos.
E a eólica, que é causada pela ação dos ventos. Então, nós temos vários tipos de processos de erosão, tá bom? E que atingem diretamente, né, as ações humanas, tá? Que atingem o meio ambiente e as nossas relações socioeconômicas com esse meio aí. Letra A. Identifique e explique 2 fatores que contribuem para a erosão dos solos. Então, vamos identificar 2 fatores que podem agir no processo de erosão do solo, sendo um deles natural e o outro decorrente da ação humana, tá? Então, eu trouxe para vocês aqui, ó. O processo de erosão dos solos é um típico fenômeno de ordem natural. A ação humana sobre a superfície terrestre pode potencializá-lo em tempo e área. Vários são os fatores que podem corroborar para a ocorrência, dentre os quais podemos destacar: de ordem natural, a erosão pluvial, por exemplo, tá? As águas precipitadas sobre a superfície intensificam o escoamento superficial. Então, a erosão pluvial é causada pela água das chuvas, então é um processo natural. E o outro que nós colocamos de ordem humana é a devastação da cobertura vegetal, tá? A retirada destas deixa o solo exposto ao intemperismo da natureza. Então, é uma ação humana e uma ação natural. B. Identifique e explique um problema socioeconômico relacionado à erosão dos solos em áreas urbanas. Então, vamos lá, vamos identificar um problema socioeconômico. O deslizamento de encostas e morros parece como um grande problema socioeconômico, socioambiental de algumas áreas urbanas de determinados países. O processo de ocupação humana, realizado principalmente por população de baixa renda, associada à retirada da cobertura vegetal local, acaba rompendo a dinâmica natural dos solos das áreas. Tá? Então, um dos problemas que nós podemos encontrar é a ocupação urbana das áreas de encostas. A ação das chuvas leva à intensificação da infiltração e do escoamento superficial nessas áreas, tá? Então, quando nós não temos a cobertura vegetal, há um encharcamento desses solos, que acaba promovendo o deslizamento de enormes quantidades de rochas, comprometendo a vida das pessoas que ali habitam. Então, a gente identificou um problema, tá? Relacionado ao processo de erosão, que é a ocupação dessas áreas urbanas e uma dessas consequências também, tá? Que é o deslizamento que acontece dessas áreas pelo encharcamento do solo, onde acaba, então, comprometendo a vida de muitas pessoas que moram nessas regiões. Okay? Olha só o recadinho aqui, ó. A única magia que realiza sonhos é correr atrás, certo? A única magia que faz você realizar os seus sonhos é correr atrás deles. E então, aqui a gente encerra a nossa primeira parte dessa lista de correções. Fica com Deus, tchau, tchau, beijo.